Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. At the age of 27, com 27, in a search for truth, I became a Christian. buscando a verdade, eu me tornei cristão. Para Jesus, a felicidade estava no relacionamento com o Pai. Vamos escolher com critério, vamos escolher com responsabilidade. Chove, chove, chuva, chuva de poder. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E hoje, meu abraço apertado vai para o meu irmão Heber. Ele que mora em Cachoeira Itapemirim está completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Criação ou evolução? No programa de hoje eu converso com o Dr. Grady McMurtry. Ele que é americano, doutor em divindades pela Faculdade Teológica de Columbus, Geórgia, com concentração em apologética cristã, ciência e criação e também doutor em literatura. E ainda temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial com André e Felipe, Chuva de Poder. É este barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar os seus amigos, reunir a família. É o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. Criação ou evolução? No programa de hoje eu converso com o Dr. Grady McMurtry. Ele que é americano, doutor em divindades pela Faculdade Teológica de Columbus, Geórgia, com concentração em apologética cristã, ciência e criação e também doutor em literatura. E vamos ter também nos ajudando aqui a doutora Cláudia Rossim como intérprete. Cláudia, uma alegria recebê-la e também o doutor Grady. Muito bem-vindos no programa Desafios. So you are very welcome here. Thank you, sir. Doutor Grady, por que eu posso crer seguramente que a Bíblia, Gênesis 1 e 2, que defende a criação do mundo, So why can I believe in foi the Deus quem Bible? criou? Em Gênesis accurately 1, describes what Deus he did at the time of descreve creation. que ele fez a And you criação. really can trust what the Bible says E about você a pode confiar no que a Bíblia 6-day, fala, literal que foi 24 6 dias de 24 horas creation about literais, 6,000 years ago. que a criação tem 6.000 anos. Isso é boa ciência e também a Bíblia sendo mencionada numa verdade. Mas nós temos outras teorias, uma delas é a evolução. E como eu vou combater aquelas pessoas que acreditam na evolução? Na realidade, não existe algo como aquilo que nós chamamos de teoria da evolução. Porque se você tivesse 1 milhão de evolucionistas numa sala, você teria 1 milhão de teorias. Porque a única concordância que eles têm é que é a verdade. Mas não tem dois que concordem que aconteceu da mesma forma. Os evolucionistas acreditam na massa eterna, na energia eterna, no tempo. E o Deus do acaso. E eles acreditam que o acaso vai produzir a complexidade. Now this is irrational, Isso é irracional, unreasonable, não tem nenhuma razão, é ilógico and unscientific. e não tem nenhuma ciência nisso. E nós temos alguma coisa da ciência, sabemos de alguns filósofos que já defendem que Deus criou, mas quais são as teorias que o Dr. Grady usa da ciência para confirmar a Bíblia como a palavra de Deus? Então, as leis da ciência provam que o universo não é eterno. Ele começou mais complexo do que é hoje, mas ele tem se decomposto com o passar dos anos. E daí, compartilhando com você uma pesquisa recente, se você quer destruir um evolucionista, é só dizer entropia genética. E nós sabemos já, nesses últimos anos, por pesquisa genética, que nós estamos perdendo de 1 a 2% da nossa informação genética por geração. Então nós estamos entrando em decomposição e muito rápido. E nos fala que Deus criou 2 pessoas, que foi Adão e Eva, com informação genética perfeita. Mas por causa do pecado do homem, essa informação começou a se deteriorar. No começo foi muito devagar, mas à medida que uma rocha está caindo abaixo de uma montanha, ela começa a aumentar a velocidade. Nós estamos perdendo tanta informação
muito rápido que até muitas delas nós nem passamos para os nossos filhos. É uma das provas científicas que Jesus está voltando logo. Tem muitas pessoas em casa nos assistindo e elas não creem em Deus, não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. E como nós podemos, através de uma conversa tão informal, mostrar para eles que Deus existe e pode, inclusive, salvar a vida deles? Então, voltando ao apóstolo Paulo, Romans chapter 1. em Romanos 1. Paul wrote a letter to the evolutionists contained inside his letter to the Romans. Paulo ele escreveu uma carta para os evolucionistas, onde ele fala sobre esse assunto. Começa no capítulo 1, versículo 16 até o final do capítulo. E Paulo fala assim, que todos sabem que existe um Deus. Now, I myself was an evolutionist, Eu já fui evolucionista e eu ensinava evolução. But he says everybody knows there's a God. Mas ele diz, todo mundo sabe que existe um Deus. That even though they deny it, they still know E it. mesmo que eles neguem esse Deus, eles sabem que existe um Deus. Em primeiro lugar, todo mundo sabe que existe alguém maior do que eles mesmos. And Paul goes on to talk about the argument by design. E aí Paulo fala sobre o argumento por um design. Now, this is the first time I've been in this building in my life. Você veja, a primeira vez que eu estive nesse prédio. There's furniture here, tables, Tem chairs. móveis aqui, cadeiras, sofás. These are not living organisms. Não são organismos vivos esses aqui. They are incredibly simple. Eles são muito simples, esses objetos. Mas simplesmente por olhar para eles, There was a sofa maker, tem alguém que fez sofá, table maker, alguém que fez uma mesa, chair maker, a cadeira, but they are invisible to me. mas eles são invisíveis para mim. I have never seen them. Eu nunca vi essas I may pessoas never see them. e talvez eu nunca os veja. They may already have died. Talvez eles até tenham morrido. If they're Christians, I might meet them in heaven. Se eles forem cristãos, talvez eu os encontre no céu. Então, Paulo fala que o Deus invisível se fez conhecido a nós pelas coisas que ele fez. Consider this. Então, pense nisso. There's 85 trillion cells in the average human body. Tem 85 trilhões de células num corpo do ser humano. É necessário 70 células dessas para preencher um ponto final de uma frase. E dentro dessa célula tem uma área bem pequenininha chamada núcleo. E dentro desse núcleo tem uma célula, uma molécula chamada DNA. E essa quantidade é igual a um pendrive de 3 gigas. Now, if you were to walk down the street, Se você caminhasse pela rua, se você visse um monte de pendrives de 3 gigas, 85 trilhões de pendrives, um em cima do outro. think that they got there by random chance? Você acreditaria que eles apareceram ali assim ao acaso? You see, we see so much complexity Então nós vemos muita complexidade. that we know there has to be a creator God. Então nós sabemos que deve existir um Deus Criador. Ainda há pouco o Dr. Grady falou sobre a velocidade que as coisas caminham e isso aponta para a volta de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. É um dos argumentos que a gente pode usar para isso. The earth is only 6,000 years old. A Terra ela só tem 6.000 anos de The idade. universe, O only universo, 6,000 years old. 6.000. E To hoje prove nós temos mais de 300 argumentos científicos para apoiar isso. Que comprovam que o mundo tem 6.000 anos. A Terra e o universo têm 6.000 anos. Some of them are technical, most of them are easy. Alguns são muito técnicos, mas alguns são de fácil compreensão. But over 300, Mas tem mais de 300. the single strongest argument for a young Earth is probably the decay of the Earth's magnetic field. E um dos mais fortes para provar a idade da Terra, que é jovem, é a decomposição do campo magnético da Terra. É possível, já tem sido possível medir essa diminuição desse campo magnético por mais de 300 anos. It's decaying like a radioactive material. É como se fosse um material radioativo. It has a half-life of Tem uma 1,400 years. meia-vida de 14.000 anos. Então, Over the last couple hundred years. baseado na força desse campo magnético nesses últimos 1.000 anos, If we go back, doubling every 1,400 se years, você, a cada 14.000 anos, você vai dobrando esse número, the field would be 3 times stronger at the time of Jesus. esse campo magnético seria 3 vezes mais forte já na época de Jesus, 10 times stronger at the time of Noah. 10 vezes mais forte na época de Noé 20 times stronger at the time of creation. e 20 vezes mais forte na época da criação. At that point, human life could still exist. E naquela época ainda a vida humana teria condições de existir ainda. Dr. Grady, nós vamos parar um minutinho. So we
Nós vamos para os comerciais. Você não sai da frente da telinha porque nós voltamos em instantes com o tema criação e evolução. No programa de hoje nós estamos abordando o tema criação e evolução. Nosso convidado, Dr. Grady McMurtry, doutor em divindades pela Faculdade Teológica de Columbus, Geórgia, também com concentração em apologética cristã, ciência e criação, e também doutor em literatura. Dr. Grady, qual a relação da idade da Terra ou da criação com o Evangelho? Eu já mencionei que nós temos mais de 300 provas científicas da Terra ser jovem. E os evolucionistas não têm nenhuma prova. Eles têm 5 argumentos que eles usam para enganar as pessoas que a Terra é velha. Aí eu quero deixar uma afirmação aqui. O que você acredita sobre a idade da Terra não tem a ver com a questão da salvação em si. A questão da salvação é o teu relacionamento com o Pai através do Filho. Mas a idade da Terra ela está relacionada diretamente com o Evangelho. Daí eu quero explicar rapidinho sobre isso. Se você acredita em bilhões e bilhões de anos, por que você quer fazer isso? Você faria isso somente para acreditar que a vida e a morte vêm acontecendo já há milhões de anos. Se isso é verdade, então a morte é algo comum, não é uma novidade. O pecado humano não é a causa da morte ter entrado. E por causa disso, então, a morte de um homem na cruz não teria significado nenhum. É só uma morte, uma outra morte que aconteceu. É só quando você entende que a criação aconteceu 6.000 anos atrás, que Deus criou tudo perfeito, inteiro, completo. Colocou 2 pessoas lá, Adão e Eva, e deu o direito a eles de fazer as coisas erradas, de aprontar, né? E realmente eles fizeram. Só então você vai conseguir entender que a morte de um homem sem pecado na cruz pôde então salvar as pessoas e tirar todo o pecado do mundo. Paulo em Romanos 5 fala que o pecado do primeiro homem trouxe a morte. E a morte do segundo Adão, que é Jesus Cristo, tira do mundo os pecados. Então, a menos que você acredite numa criação que é recente, você está negando o poder da cruz. Eu me tornei cristão porque eu estava buscando a verdade. E eu fiz isso quando eu percebi que a verdade não é um conceito, mas a verdade é uma pessoa. Como era a vida do Dr. Grady antes de Cristo? How was your life before Christ? Again, I was an evolutionist. Eu era evolucionista. I was a teacher of evolution. Eu era professor, ensinava evolução. I earned my science degrees as an evolutionist. E todos os meus certificados na época eram sobre evolução. Então ele veio para Jesus porque ele descobriu a verdade na ciência, através da ciência. So you came to Jesus Christ because you found Jesus through science? Through the intellect. Pelo intelecto. I came to Christ. I have always, since I was born, been a seeker of truth. Porque eu sempre acreditei que eu nasci para buscar a verdade. Now, initially, I thought I had found truth in evolution. Inicialmente eu achei que a verdade estava na evolução. But because I was willing to learn, I was Mas willing to change. porque eu queria aprender, então eu estava disposto a mudar. If you're not willing to learn, you'll never be willing to change. E se você não está disposto a aprender, você nunca vai querer mudar. And I was willing to learn. E eu sempre quis aprender. Então eu sempre estava aprendendo. I was seeking truth. Eu estava buscando a verdade. Com 27, in a search for truth, I became a Christian. Buscando a verdade, eu me tornei cristão. Todos que aceitam a Jesus, eles estão dentro de um espectro. The spectrum goes from the intellect to the emotion. Vai do intelecto para a emoção. Now, some people come to Christ very emotionally. Alguns aceitam a Jesus muito emocionalmente. But they had to make an intellectual decision to do Mas it. eles têm que ter uma atitude intelectual para recebê-lo. No I Brasil, represent the other side. E eu estava do outro lado, eu estava só no intelecto.
Então, no Brasil, é muito comum nós chegarmos e perguntarmos, você crê em Deus? A pessoa diz que crê em Deus, mas ela não tem nenhuma relação que mostra esse compromisso com Deus. Quais são os cuidados que ela deve ter com essa atitude? Ou ela está certa? Novamente falando, né, a evolução é religião. É uma conveniência. Porque essa religião permite que as pessoas pensem que elas podem viver uma vida sem pecado. Porque se a criação for verdade, tem um doador da lei. E o evolucionista ensina as pessoas que não existe uma pessoa que dá a lei. Porque se tem uma pessoa que faz a lei, tem consequências. E as pessoas não querem ter consequências. Porque os evolucionistas ensinam que nós somos somente animais pensantes. Então esse é o problema para levar a pessoa a entender que existe uma pessoa que deu a lei. Tem leis, tem regras, tem padrões de comportamento. E com certeza um propósito. Jesus está voltando. Jesus is coming back. E muitos estão tendo um comportamento como os evolucionistas. Living their lives like the evolutionists. Qual o conselho do Dr. Grade para todos eles? Could you give them? Quando nós chegamos em João 14, versículo 6. Jesus says, I am the way. Jesus fala, eu sou o caminho. I am the truth. Eu sou a verdade. The truth is a person, not a Porque concept. a verdade ela é uma pessoa, não um conceito. And he then says, no one comes to the Father but through me. E aí ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. That there is no other way. Não existe outro caminho. The world says that there are many different ways to get to God. O mundo fala que tem vários caminhos para chegar a Deus. They'll say, oh, the Buddhists have some truth. Os budistas têm um tanto de verdade. You know, the Taoists have some truth. New Agers have some truth. Os da Nova Era têm verdades. But they say, you Christians are so intolerant. Mas eles falam assim, você cristão, você é muito intolerante. Because you say there's only one way. Porque você diz que só tem um caminho. Mas quando o mundo fala isso, eles estão cometendo um erro muito grande. That's not our rule. Porque não é nossa regra. That's God's rule. É a regra de Deus. Ninguém vem até ele sem ser por Jesus Cristo. Paul was the first creation evangelist. Paulo, ele foi o primeiro evangelista criacionista. Romans 1. Em Romanos 1. Acts 17. Atos 17. In Acts 17, he's talking to evolutionists. E Atos 17 ele está falando para os evolucionistas. And in his great defense of the Creator God E on na Mars Hill, defesa que ele está falando do Deus Criador, ele não começa falando de Jesus. Ele defende a existência de um Deus Criador, que fez todas as coisas, is greater than all these other gods é put maior together. do que todos os outros deuses. Então, quando ele estabelece essa afirmação, Then he introduces them to aí Jesus. ele introduz a pessoa de Jesus Cristo. I want to challenge you. Então eu quero desafiar vocês. Como que você apresenta às pessoas o Filho de Deus se eles não acreditam no Pai? Então a ciência criacionista, ela permite nós provarmos que existe um Deus Criador. That allows us then to introduce people to the Son. E aí então nos permite introduzir as pessoas para o Filho. E como em casa agora So now, ele pode at receber home, este Jesus how this Cristo, person can o receive Filho de Jesus, Deus, the no Son of coração? God? A Bíblia diz You que é have muito to believe simples. by faith. Você tem que acreditar pela fé. That you name Jesus as your Lord and Savior. Você fala o nome de Jesus como teu Senhor e Salvador, e aí logo tem que passar pelo batismo. And that by doing this, E fazendo isso, you're identifying with Christ, você está se identificando com Cristo, e aí você vai dizer, o mundo não é meu Deus mais, not animals, não, not rocks, não são not animais, trees. ou pedras, ou árvores. E a ciência nos permite ver que nós herdamos a Bíblia, que ela é verdadeira. Profecias já que foram cumpridas mostram que a Bíblia era verdade. Every É verdade. scientific Não statement tem of the nenhum Bible documento de nenhuma outra religião que possa afirmar isso. Temos as evidências históricas. As just one example, Só um exemplo. Quando você olhar as datas na Bíblia, the date the ark came to rest on Mount a Ararat, data que a arca pousou no Monte Ararat é a mesma data no calendário judaico they walked through the Red Sea, que eles atravessaram o Mar Vermelho, ate of the first fruits in the que eles promised comeram os land, primeiros frutos na Terra and Prometida Christ rose from the dead. e Jesus ressuscitou dos mortos. Não tem como nós negligenciarmos tantas informações all this information registradas na Bíblia. Absolutely not. because they are in the Bible. And so what happens Sim, is não tem people como. cannot coordinate Então over as pessoas não thousands of conseguem years. coordenar eventos em 1000 anos.
É uma prova de que Deus existe, que Ele está trabalhando na história do ser humano, que Ele pode trazer os eventos a acontecer na hora que Ele quiser. E se Ele pode fazer isso, com certeza você pode confiar que Ele pode te salvar. Dr. Grady, Cláudia, quero agradecer por vocês terem atendido os nossos convites. Coming here, accepting our invitation. Our pleasure. Uma alegria recebê-los no programa Desafios. In our program. Eu e toda a equipe estamos felizes por todas as informações que o Dr. Grady e a Cláudia trouxeram para todos nós capixabas. You have bring here. Thank you. Brought here. Very much. Nice to meet you. Pleasure. Cláudia, uma alegria, viu? Obrigado. Prazer. Para você que está em casa, hoje falamos sobre evolução, criação e de uma forma muito clara, o Deus que criou todas as coisas acabou de falar com você em casa. Através do Dr. Grady, através da nossa Cláudia. Este é o amor de Deus revelado através do programa Desafios. Eu costumo dizer que a escolha, ela continua sendo sua. Eu acabei de conversar com o Dr. Grady McMurtry. Ele é doutor em divindades pela Faculdade Teológica de Columbus, Geórgia, com concentração em apologética cristã, ciência e criação e também doutor em literatura. Foi por acaso que Deus o trouxe ao programa Desafios hoje? Não, é porque você precisava ouvir essas verdades. O poder da palavra de Deus na Bíblia e o que a ciência defende, comprovando inclusive as verdades da palavra de Deus. Desafios, volta já. Nos dias 2, 3 e 4 de setembro, o Estado do Espírito Santo será impactado mais precisamente no município da Serra, no ginásio de esportes lá de Barcelona. Acontecerá um grande evento organizado pelos Gideões, o nosso evangelista Alexander que está à frente. São diversos pastores, homens de Deus com palavras poderosas da parte do Pai. E também muitos cantores, você não pode ficar de fora, venha, traga toda a família, aliás, você pode organizar caravanas, os contatos estão no vídeo, nos dias 2, 3 e 4 de setembro, no ginásio de esportes do bairro Barcelona, no município de Serra. Você sabe, existem algumas passagens interessantes no Novo Testamento associadas à expressão bem-aventurado. Por exemplo, em Lucas 14, versículo 15, a Bíblia diz que um doutor da lei falou assim para Jesus: bem-aventurado aquele que comer pão à mesa no reino de Deus. E o próprio Jesus, em Lucas 11, 28, disse: antes, bem-aventurado aquele que faz a vontade do Senhor e obedece-o nos seus caminhos. É interessante porque tanto Jesus quanto aquele doutor da lei utilizaram a expressão bem-aventurado. Eles estavam falando sobre felicidade, porque é isso que significa a expressão bem-aventurado. Significa feliz. Mas Jesus e o doutor da lei não enxergavam a felicidade da mesma forma. Para o doutor da lei, o que causava a felicidade era o que estava à mesa. O pão no reino de Deus, aquilo que ele poderia alcançar em termos de conforto, benefício. Para Jesus, a felicidade estava no relacionamento com o Pai. É como se aquele doutor da lei estivesse preocupado com o que está sobre a mesa. E Jesus nos ensinasse que aquilo que nos dá a felicidade é quem está à mesa conosco, a companhia do próprio Deus. Há uma história sobre um pai que precisou viajar a negócios e o seu filho pequeno, já chorando de saudades, ele disse: filho, não chore, porque o papai vai comprar presentes, vai comprar brinquedos para você e quando o papai estiver voltando, você vai ganhar esses presentes. E as semanas se passaram. Um dia, a porta do apartamento se abriu e ali em pé estava o pai, como havia prometido, trazendo os presentes, uma sacola à mão direita e outra à esquerda. O menino saiu correndo, ignorou as sacolas e abraçou seu pai. Não é que os presentes não fossem bons,
é que o pai era melhor. Esse é o segredo da felicidade. Está na presença daquele que nos disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A eleição se aproxima e com ela o assédio, muito grande. E principalmente nos nossos dias que os recursos estão curtos, apertados, então nós vamos receber em nossas casas muitas pessoas, muitos candidatos. Talvez seja uma das eleições mais difíceis para nós escolhermos, porque com a menor visibilidade, então nós temos um acesso muito pequeno àqueles candidatos que estão com projetos bons para o município. O que isso significa? Que eu e você precisamos tomar mais cuidado ainda em quem nós vamos votar. Quem é o nosso candidato para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal ou na Prefeitura da nossa cidade? Nós não podemos brincar na hora de votar. Não venda o seu voto. Valorize o seu voto. E outra coisa, não deixe de votar. Vamos escolher com critério, vamos escolher com responsabilidade e principalmente aqueles candidatos que são mais coerentes, competentes, preparados para nos ajudar tanto no executivo quanto no legislativo. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Chuva de Poder com a dupla André e Felipe. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser, mas você pode continuar conosco 24 horas ligadinho nas nossas redes, nos nossos endereços eletrônicos. Até lá! Mais uma vez a solidão bateu a porta, me encontrou sem lágrimas pra derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai com vento agora essa minha frustração, da minha vitória eu não abro mão. Com dificuldades eu cheguei aqui, no meio do caminho não vou desistir. E podem vir as ondas que por cima vou passar, com Jesus no barco vou atravessar. Não estou sozinho aqui nesse deserto, sei que a vitória Ele vai mandar. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.